Texas, o estado americano que é o segundo mais rico do país, com um PIB de 2 trilhões de dólares, que caso fosse uma nação, seria a 10ª maior economia do planeta. Além disso, sua população de 29 milhões de habitantes desfruta de um PIB per capita de 67 mil dólares. E o estado detém 40% da produção de petróleo dos Estados Unidos, produzindo mais do que o Brasil e a China somados. No entanto, nos últimos anos o Texas tem ficado cada vez mais insatisfeito com o governo federal, e a ideia de se tornar um país soberano tem ganhado força com a crescente polarização política nos Estados Unidos, principalmente para um estado que já foi um país anteriormente e tem um forte caráter de independência. E esse fato foi reforçado pela recente convenção republicana, que quer pressionar por um referendo em 2023 para determinar se o Texas deve ou não ganhar o status de nação independente, além do crescente apoio que o movimento nacionalista do Texas tem ganhado com a campanha conhecida como Texit. E nesse vídeo, vamos entender por que o Texas quer se separar dos Estados Unidos, além de mencionar a possibilidade do estado de sobreviver como um país soberano. Para entender a história do Texas atualmente, precisamos primeiro olhar para o contexto histórico do estado, que após conquistar a sua independência do México em 1836 e formar uma república, o país estava em uma situação complicada, pois havia contraído uma dívida para fomentar a guerra e sua economia era baseada majoritariamente na agricultura e pecuária, com baixo nível de desenvolvimento industrial. Além disso, existia um grande temor de que o México invadisse novamente e tentasse assumir o controle do Texas, e com isso, quase imediatamente o país procurou se juntar aos Estados Unidos, que viram uma oportunidade de expandir ainda mais o seu território, fazendo o Texas ser anexado em 1845, 9 anos depois de declarar sua independência. E durante a Guerra Civil Americana em 1861, os Estados Unidos foram divididos após 11 estados do Sul, incluindo o Texas, formarem os Estados Confederados da América. Porém, diferente de outros estados que se juntaram à Confederação, mas dependiam de legislaturas estaduais para proclamar sua secessão oficial, o Texas foi o único estado na história americana a realizar um referendo sobre a secessão naquele ano, quando a maioria dos eleitores texanos optaram por se juntar à Confederação. E após a derrota da Confederação em 1865, o Texas foi reintegrado à União. Logo, por mais que tenha se mantido parte dos Estados Unidos desde então, o Texas mantém uma forte identidade própria, onde os texanos se orgulham mais pelo fato de serem parte do estado do que do próprio país. E assim, de tempos em tempos, surge com uma maior força a ideia de se separar novamente. Mas recentemente, houve uma mudança no apoio organizado para separar o Texas dos Estados Unidos. Em 2021, o senador Ted Cruz declarou que o Texas deve se separar caso as coisas fiquem sem esperanças nos Estados Unidos, além de mencionar que o Texas é uma força incrível, impedindo a América de cair do penhasco, e mantém valores que ajudaram a construir o país. Em junho de 2022, a Convenção Republicana do Estado do Texas adotou uma plataforma para pressionar o legislativo a realizar um referendo perante ao povo texano, que visa determinar se o estado do Texas deve ou não reafirmar seu status de nação independente. Além disso, o movimento nacionalista do Texas lançou uma campanha conhecida como Texit, ou seja, fazendo alusão à saída do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecida como Brexit. E esse movimento já tem mais de 426 mil apoiadores, e tem buscado a realização de um referendo para a secessão do Texas dos Estados Unidos, citando que é fundamental garantir e proteger a independência política, cultural e econômica da nação do Texas, além de restaurar e proteger uma república constitucional e os direitos do povo. O site oficial do movimento afirma que os texanos e não burocratas do governo federal determinam as suas próprias leis, além de apoiar o fim da contribuição de cerca de 160 bilhões de dólares por ano tomado por impostos de contribuintes do Texas, tendo em vista que o estado é um dos menos beneficiários de transferências do governo federal, ou seja, é o 7º estado que menos recebe de volta em relação ao que paga ao governo. Com isso, surge a pergunta do porquê o Texas quer se separar dos Estados Unidos. Nesse contexto,
É importante citar que o principal motivo é que os texanos têm grandes valores que contrastam diretamente com o governo federal, atualmente governado pelo Partido Democrata. Ou seja, enquanto a população do Texas tem valores inegociáveis como as questões do aborto e do porte de armas, com o estado tendo mais de 1 milhão de armas registradas, sendo o quinto maior número do país, além de preferir um modelo de governo com baixa intervenção estatal, baixos impostos e desregulamentação, a maior parte do Partido Democrata defende justamente o contrário e possui pautas controversas aos texanos, como questões de ideologia de gênero e mudanças climáticas. Os separatistas também acreditam que o governo estaria disposto a uma separação negociada e não responderá militarmente, pois, segundo eles, a população americana não apoiaria uma intervenção militar e os militares iriam se recusar a tomar essa medida, além de que prejudicaria a economia americana gravemente, tendo em vista a grande relevância do Texas no cenário econômico global. É importante citar, no entanto, que o Texas não pode deixar os Estados Unidos legalmente, já que em 1869 a Suprema Corte julgou um caso que ficou conhecido como Texas vs. White, quando declarou que a secessão de 1861 não era legal e, portanto, mesmo durante a Guerra Civil, o Texas continuou a ser um estado. Além do mais, a Corte definiu que nenhum estado poderia se separar unilateralmente da União. Todavia, quando o Congresso americano aprovou em 1845 a anexação do Texas, foi dada a prerrogativa de se separar em 5 estados sem o consentimento do governo federal, que causaria um aumento de 8 senadores para a região e, consequentemente, aumentaria a influência do Texas sobre o governo federal. Vale mencionar que há alguns motivos que fazem os texanos acreditarem que podem sobreviver sem os Estados Unidos. O primeiro é que, se considerarmos todos os impostos federais e estaduais, os texanos pagam cerca de 336 bilhões de dólares por ano, enquanto, somando todos os gastos públicos, eles ficam em torno de 228 bilhões de dólares, o que indica que esse nível de receita do governo tornaria o Texas um dos 12 países no mundo com maior receita governamental, sendo possível o Texas manter um governo saudável e obter superávit. O segundo motivo é que a economia do estado é muito forte, com um PIB de 2 trilhões de dólares, que tornaria o Texas a 10ª maior economia do mundo caso fosse um país soberano, à frente de economias como Brasil, Rússia e Austrália. Durante grande parte do século XX, a economia do Texas era muito dependente do petróleo. Além disso, naquele momento, mesmo com incentivos a negócios, não era tão vantajoso abrir uma empresa no estado, tendo em vista que todo o investimento, talento e status estavam em estados como Nova York e Califórnia. Logo, não havia motivo para empresas se basearem em um estado dominado por petróleo. Entretanto, à medida que a economia do estado foi se diversificando consideravelmente e o custo de cidades populares como São Francisco e Nova York foi aumentando a níveis estratosféricos, abrir um negócio no Texas se tornou muito atrativo, ainda mais com sua localização estratégica no centro dos Estados Unidos, tornando-se hoje sede de grandes corporações como 7-Eleven, American Airlines, Dell e AT&T. Por esse motivo, sempre existem comparações entre o Texas e a Califórnia, tendo em vista que são os 2 estados com maior PIB e população da nação. Apesar disso, a diferença de mentalidade é muito significativa, pois enquanto a Califórnia é notoriamente dominada pelo Partido Democrata, possuindo um alto custo de vida e o maior imposto de renda estadual dos Estados Unidos, que pode chegar até 12%, o Texas, por outro lado, é uma das bases do Partido Republicano, não cobrando imposto de renda sobre seus cidadãos, além de ser notório por possuir um baixo custo de vida e um mercado imobiliário barato. Além disso, a Califórnia mantém diversas regulamentações sobre negócios, enquanto o Texas é justamente o oposto. E com isso, o Texas tem recebido muitos trabalhadores e empresas que antes se baseavam na Califórnia, com 62 companhias fazendo esse processo em 2021, entre elas gigantes como Oracle e HP, além de ser o estado que mais recebeu imigrantes internos no país. Também é válido mencionar que a energia ainda é muito importante para o Texas, pois é um estado extremamente independente em relação à produção de energia,
produzindo mais eletricidade do que qualquer outro estado dos Estados Unidos, gerando quase o dobro da Flórida, o segundo maior produtor. Além do mais, o Texas continua sendo o maior produtor e refinador de petróleo e gás do país, produzindo cerca de 40% da produção de petróleo dos Estados Unidos, que é o maior produtor de petróleo do mundo. E esse fato é extremamente relevante se considerarmos que o Texas produz mais petróleo do que o Brasil e a China combinados. No entanto, a energia do estado não se baseia apenas em combustíveis fósseis, pois também lidera a produção de energia renovável, mas notoriamente a energia eólica. Além disso, o estado também se destaca na agricultura, liderando a nação com o maior número de fazendas e ranchos que se estendem por uma área maior do que países como Espanha e Alemanha, além de possuir uma forte indústria de manufaturados, tornando-se hoje um dos principais hubs de TI, desde o desenvolvimento de componentes para computadores até sistemas e softwares. Outro ponto importante é que o Texas tem saída para o mar, o que facilita o acesso a rotas comerciais pelo mundo, possuindo o sexto porto mais movimentado dos Estados Unidos, o Porto de Houston, que possui rotas comerciais com diversos países como Alemanha, Brasil e Coreia do Sul. E esse fator é relevante, pois caso o estado se tornasse independente, não dependeria dos Estados Unidos para exportar seus principais produtos. Portanto, por mais que o movimento separatista do Texas continue ganhando força, é muito improvável que essa ideia se torne realidade. Todavia, esse movimento evidencia que a política americana atingiu uma radicalização ao ponto que a estabilidade do país está cada vez mais fragilizada. Com isso, o Texas vai continuar buscando a sua independência e pode motivar outros estados a buscarem soluções parecidas em um futuro próximo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Para assistir conteúdos exclusivos, siga o Sem Economês no Instagram. O link é o primeiro da descrição. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.